Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa de hoje, já sabe, né? Te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e nos segue lá nas redes sociais. Nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar perguntas e sugestões de pauta e aqui no YouTube sempre tem um episódio inédito para ti. Hoje nós vamos falar sobre as superações e as lições que o câncer pode te trazer, mesmo se tu não fores o paciente. Fica conosco que o Doutor Podcast está começando. E no programa de hoje, a gente conta com patrocinadores extremamente importantes por aqui. A Seguro.com, uma corretora que nasceu com DNA de seguros, traz ao mercado a expertise de corretores parceiros cheios de energia e entusiasmo pelo trabalho. Afiliado pela GC do Brasil, o que traz facilidade e agilidade nas negociações com as maiores seguradoras do país. Ferragem Feldman, uma senhora ferragem. São mais de 85 anos de atuação, uma empresa familiar que hoje está na terceira geração. A empresa está sempre em evolução e adaptada às exigências do mercado, oferecendo mais de 20 mil itens nos setores de ferragens, ferramentas, material hidráulico, material elétrico, tintas, caça e pesca e bazar. E Plural Neuromodulação e Reabilitação, estimulação magnética e transcraniana, tecnologia de última geração em benefício da sua saúde. Utilizada para pacientes com dor crônica, dor neoplástica, depressão, ansiedade, distúrbios do movimento, Parkinson, AVC, atáxias, entre outras. E aqueles patrocinadores da casa que você já conhece, os móveis Reinheimer, a Garbo Decor, o Colégio Sinodal e a Clínica Visuale. E conosco aqui no estúdio eu tenho a honra de receber o Daniel Escola, jornalista, 47 anos, trabalha na RBS desde 1998, apresentador do programa Gaúcha Atualidade da Rádio Gaúcha, colunista do jornal Zero Hora e comentarista da RBS TV. Em 2021 teve câncer, hoje está curado. Depois de passar por isso, tirou lições para servir para muita gente, inclusive aqueles que não tiveram câncer. Bom, como a gente já falou no off aqui, eu preciso dizer em público e ao bom som que eu estou incrivelmente honrada de te receber aqui. Obrigado. E fico muito feliz, não só de te receber, mas de tu puderes vir aqui falar sobre tudo que tu viveu, tudo que tu superou. É uma honra. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui. E acho que eu passei por um momento bem difícil e precisava fazer desse limão uma limonada. Eu tirei lições, porque ninguém gosta de ter câncer. Mas eu tirei lições que podem servir para pessoas que têm câncer e que não têm câncer. Eu faço um alerta. Eu passei por essa experiência e saí dela, posso dizer, antes e depois. E durante, inclusive. Então, basicamente é isso. Queria saber, então, antes da gente aprofundar nessas questões das lições, que é o que vai fazer esse programa realmente valer toda a pena, eu queria que a gente começasse lá do princípio, tu falasse um pouco pra gente dos teus sintomas, como é que isso começou na tua vida? Vamos lá, acho que é importante esclarecer, inclusive. Vocês estão ouvindo essa voz, e ela não é exatamente a minha voz de locutor lá da Rádio Gaúcha, comunicador. Eu perdi, é uma sequela. Eu perdi o grave da voz. Ela é mais arrastada. Mas para isso, eu estou fazendo fonoaudiologia todos os dias. Também tive uma coisa chamada neuropatia periférica, que basicamente é a incapacidade do cérebro se comunicar com as pernas. Então, eu andei de cadeira de rodas, andador, e agora estou na bengala. Vou me recuperar com certeza. Não sei se exatamente vou voltar ao que eu era antes de 2021. Mas são sequelas que a quimioterapia deixou. E eu já chego lá com a quimioterapia.
Em 2021, eu comecei a ter tonturas. Achava até que era o óculos, que eu tinha recém mudado de lente. Eu tinha uma lente para miopia, como eu passei dos 40 anos, o meu oftalmo trocou para lente multifocal. Ele até me alertou, olha, tu vai demorar para te acostumar. É uma lente bem diferente, porque tu olha lá na frente para miopia, que é para longe, e tu vai precisa da lente para perto também. Tem mesmo óculos. Eu achei que fosse isso. Aí comecei a ter tonturas e dor de cabeça. Como todo negligente, né? Todo homem negligente, eu achei que era uma coisinha de nada, assim. Tomava uma Novalgina para dor de cabeça e tontura, bom. Aí vai com... Os meus episódios de tontura eram esporádicos. Não era todo dia. Principalmente quando eu me movia na cadeira. Me movimentava, assim, na cadeira do meu escritório. Então ia para um lado, para o outro, ficava meio tonto, assim. Aí, um dia, eu estava fazendo o Gaúcha Atualidade, pela Rádio Gaúcha, mas eu estava em casa, porque era no meio da pandemia. Aí eu terminei o Atualidade e fui para a sala, onde estava minha filhinha Tereza, de 3 anos. Hoje ela fez 4. Ela tinha, na época, ela tinha 2 anos. Então ela estava no chão, sentada. Eu peguei ela pelo braço. Quando eu me levantei, eu comecei a sentir uma vertigem, uma tontura assim. Se não fosse a babá dela me segurar, eu teria caído com ela. Daí ali acendeu o meu alerta. Foi aí que alguma coisa está errada comigo. Aí eu procurei um otorrinolaringologista de minha confiança, uma pessoa que eu consultei muitos anos, que tratava principalmente da minha garganta. E aí eu procurei ele, fui lá e disse, eu expliquei a situação para ele, assim, isso aí é o teu problema do labirinto. Para de tomar o que está tomando, mano, não toma mais nada, porque tem VPPP, que é uma coisa muito comum, eu não sabia que era, mas é algo muito comum em homens. Ele disse, já tratei várias pessoas, nem remédio vai precisar. E aí ok. É o seguinte, VPPP é uma vertigem lateral. São o labirinto que está dentro do nosso ouvido, ele controla o equilíbrio. E comumente, dentro do labirinto, tem os que os médicos chamam de cristais do utrículo. Eles se deslocam e aí ficam meio perdidos. Então, para voltar para o lugar, esses cristais não existe medicamento. Existe sim um tratamento que é com manobras, que aí uma fisioterapeuta que trabalha com ele faz. Consiste basicamente no seguinte, tem que fazer um movimento, joga a cabeça para trás, ela vira a cabeça assim, para tentar fazer com que aquilo volte. É uma coisa meio manual mesmo, é muito manual. Só que ela disse, em uma sessão tu vai te curar. Eu fiz 1, 2, na terceira semana, né? Eu disse, olha, ainda não estou bem. Ela disse, essas vertigens continuavam em momentos esporádicos? Tudo, sem nenhuma alteração. É aí que me chamou a atenção. Eu continuo com algo que está errado. Aí ela chamou de novo o otorrino e o otorrino disse o seguinte para mim, olha, se não está melhorando com isso aí, claramente não é isso aí. Vamos investigar. Vamos começar a fazer do mais grave, mais difícil, ao mais simples. O que é o mais grave, doutor? Uma ressonância magnética. Eu era tão workaholic que ele falou isso numa segunda-feira. Eu fui para casa, liguei para o hospital mais perto da minha casa e marquei para um domingo de manhã.
Pra não faltar o trabalho. Não falta trabalho. Eu suspeito que essa seja uma das lições que tu vai trazer pra gente aqui, né? E aí, Larissa, aconteceu o seguinte. Eu estava em casa no domingo de manhã, acordei, tomei banho, tomei café. Tomando café, olhei pela janela, uma chuva frio. Era inverno de 2021. Eu pensei, acho que não vou. Acho que eu vou ficar em casa. Que é muito mais comum ficar em casa. Pra que eu vou lá me meter num hospital no meio da pandemia? Entrar numa máquina. Uma máquina, ficar 2 horas. Eu sou claustrofóbico, tá? Eu não gosto de ir em locais muito apertados, muito fechados. Eu me sinto... Também não. Eu me sinto muito desconfortável também. Eu não gosto, eu sou claustrofóbico e não gosto de altura também. E voltando para isso aí, um dia eu posso falar do meu medo de altura, tá? Tá bom, a gente grava um outro programa só pra isso. E aí já que eu acordei, fui prático, né? Já que eu acordei, tomei café, tomei banho, tudo certo, pronto para sair na porta, vamos lá. Claro, para pegar chuva, mas vamos lá, né? Aí fui. Aí fiz a tal de ressonância com contraste. Aí vi que alguma coisa estava errada ali. Porque eu senti, né? Porque eu fiz a ressonância, quando terminou a ressonância, a pessoa que estava na salinha da frente fazendo o exame deu volta, entrou na sala e disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu, claro. O senhor está investigando, é só um check-up. Por que está me perguntando isso? Não, o médico vai te ligar. Mas por que o médico vai me ligar? Se eu já fiz uma cirurgia, o médico nunca me ligou. Então ali fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Além da tontura, fui para casa, almocei e tal. De tarde, toco meu telefone. Era o meu médico. Bah. Olha, tem um tumor na cabeça. Esse tumor? Como assim? Não, tu tem um câncer. Assim? Que é o papel do médico, né? Nossa, comunicar. O domingo mudou drasticamente, né? Olha, tu não tá entendendo. Eu disse assim, mas a gente tava investigando cristais do trículo e agora tu me vem com um tumor. Que história é essa? Eu literalmente perdi o chão. Literalmente, porque eu não conseguia ficar em pé. Eu tive que sentar, uma poltrona, para continuar conversando com ele. Aí ele me veio, chorou comigo e tal. Meu parceirão, assim, meu médico, daqueles que eu confio mesmo, né? Aliás, ele é anti-antibiótico, tá? Ele não gosta de antibiótico. Que ele acha que só e com razão as pessoas se medicam muito, automedicação. Uhum. E aí um antibiótico, sabe, tu abusa. Tanto que outras vezes eu fui lá e dizem, pode tomar antibiótico, usa isso aqui, ó. Que é melhor, não é antibiótico, é um remédio, mas não vai te fazer melhor que esse remédio que tu tá tomando aí. Aí ele me falou isso tudo, me contou que uma coisa que eu me lembro que ele disse, entre outras coisas, ele disse assim, olha, tu não vai escapar de uma cirurgia. Eu, cirurgia? Como assim? O homem não quer nem dar antibiótico e tá dizendo que eu tenho que tomar cirurgia. Tomar não, tem que fazer cirurgia. Não, e eu disse assim, como assim cirurgia? Ele disse, é o mais rápido possível. Daí, tão rápido que eu já falei com um neurocirurgião para te ligar. Ele já tinha feito o caminho. Já tinha feito o caminho. Que esses caras são médicos, né? Tu tem que acreditar muito neles. Aliás, tá na mão deles com razão. E aí ele fez o caminho com um neurocirurgião muito bom, inclusive. Aí eu desliguei, desliguei a ligação com o otorrino. Ele mandou pelo WhatsApp a foto da ressonância na minha cabeça. Aí eu vi claramente ali desenhado na minha frente um tumor no meio do meu cerebelo, do tamanho de um limão. Esse era o tamanho dos teus cristais no ouvido. 3,5 centímetros.
Eu de ia, altura. eu ia perguntar se só pelas imagens eles tinham certeza que era câncer, mas deduzo então que seja pelo tamanho do tumor Não. já. Ali explica porque eu estava sentindo dor na nuca, dor de cabeça, porque o cerebelo fica embaixo do cérebro. Aí ele disse, mas eu tenho uma boa notícia para ti. Eu disse, qual? Arranjei um neurocirurgião. Pá, que bela notícia. Ótimo! Aí eu liguei para um neurocirurgião, me ligou, me deu o diagnóstico, disse que era para eu, no outro dia, uma segunda-feira de manhã, de tarde, lá no consultório dele, no Hospital Moinhos de Vento. Aí, nesse ínterim, eu fui em busca de uma segunda opinião do doutor Eliseu Paglioli, da PUC. Porque o Eliseu Paglioli, digamos assim, de uma dinastia de neurocirurgiões, ele faz muito isso. E eu fui lá na PUC, tá? Consultei com ele, segunda-feira de manhã. Primeira coisa que eu fiz foi lá, que eu estava completamente... Ainda bem que a minha mulher assumiu tudo. Inclusive, fiz assim com o meu celular para ela, entreguei meu celular, isso agora é contigo. E ela tomou as rédeas, porque eu não vou conseguir fazer isso aqui. Não tenho condições de fazer isso. Aí depois eu vou falar sobre isso, rede de apoio. Precisa muito de rede de apoio. Que eu contei muito com isso, né? Que a gente não chega lá sozinho. Aí fui no Eliseu Paglioli, o Paglioli me deu o mesmo diagnóstico. Olha que tem isso, papapá, tu vai ter que fazer uma cirurgia e tal. Aí de tarde eu fui no Arthur Pereira Filho, no Moinhos de Vento. E eu senti firmeza nos dois. Mas a minha escolha foi pelos profissionais e pelo hospital. Eu queria me operar no Moinhos de Vento e ser tratado por médico lá do Moinhos de Vento. Então eu fui para lá. Eu gosto muito do Paglioli, tá? Nunca me operei com ele, mas eu gosto muito dele. Aliás, ele tem um tratamento agora para epilepsia infantil. Ele faz uma cirurgia em crianças que simplesmente acaba com a epilepsia. Bom, aí eu me operei, descobri o câncer e a operação, a primeira cirurgia, foram 21 dias. Aí no dia 21 de julho de 2021, eu fiz a primeira cirurgia. Naquela época eu tinha que esperar, porque eu tinha que me vacinar para Covid. Eu só esperei esse tempo porque eu estava muito tempo já falando na Gaúcha que eu tinha que esperar a minha idade para me vacinar. E fazendo carnaval em cima disso. Tipo, finalmente vai chegar a minha hora, 46 anos, a minha idade. Eu esperei mais alguns dias, porque pelo médico ele disse, olha, podemos fazer essa semana, mas tem que se vacinar. Eu te dou um atestado. Eu disse, não, eu não vou fazer isso. Mas é por questão de saúde, ele disse. Né? Eu disse, não, vou esperar, porque fiz um carnaval em cima da idade. Acho que é importante a gente fazer um adendo, que às vezes a memória das pessoas é um pouco fraca, mas na época as pessoas contavam no calendário quantos dias faltavam para elas poderem se vacinar. Enquanto a gente tinha uma parte da população que não queria se vacinar, quem queria estava contando no calendário. Eu estava, tanto que no meu dia, eles estavam vacinando. Quando eu fui me vacinar para o Covid, naquele dia tinha muita gente das empresas de ônibus de Porto Alegre. Eu peguei fila no posto de saúde com essas pessoas. Eu nem perguntei que vacina era, porque não perguntei a origem da vacina. Eu nunca perguntei a origem da vacina, então, para mim, se era essa ou aquela, não fazia a menor diferença. Eu queria a vacina para Covid. É isso. E eu fui fazer a primeira cirurgia. Tanto que a minha mulher dizia na época assim, por que não tira 30 dias de férias? Eu dizia, amor, olha só, rádio é recorrência. Se eu ficar muito tempo fora, as pessoas vão esquecer.
Aí agora se passaram mais de 2 anos, isso tudo, que eu não trabalho, que eu não trabalho na Rádio Gaúcha. E ainda hoje eu vim para cá e a pessoa me reconheceu. No fim de semana, o cara parou para tirar foto comigo na rua. É muito mais do que recorrência. É o que tu causa através da tua voz. É o que tu causa através da tua imagem. Por isso, fazendo essa análise do aguardar a minha vez para vacinar, porque eu tenho responsabilidade pelo que eu falei no microfone. É sobre isso. É muito mais profundo do que a gente achar que as pessoas vão esquecer. A gente não esquece os ídolos que a gente ouve todos os dias. E aí, Larissa, é o seguinte, eu antes de fazer cirurgia, eu até pedi férias, porque eu consultei meu médico, um neurocirurgião, e eu disse, doutor, quanto tempo eu vou ficar fora? Ele disse, olha, acho que uns 20 dias, tranquilamente, para cirurgia, né? Uhum. Aí que eu fiz? Eu achei que eu ia, esse é um outro ensinamento, tempo. A gente acha que manda no tempo. Na verdade, o câncer manda no tempo. E eu passei a ter uma noção melhor sobre o tempo. Eu achei que em 20 dias eu ia voltar, e a radioterapia e quimioterapia eu ia fazer trabalhando. Não interromper a minha trajetória. Eu tirei férias, 30 dias, até um colega meu mandou uma mensagem assim, quem tu fala para tirar 30 dias? Melhor não responder sobre isso. Não falei para ninguém, inclusive. Na época, ninguém dos teus colegas sabia. Ninguém. Só a chefia. Só a chefia. Aí era uma questão hierárquica, né, que eu tinha que falar. Mas não alertei ninguém para não causar pânico. Pânico, exatamente. E aí eu fiz a primeira cirurgia, deu uma complicação. Eu fiz uma segunda cirurgia. Aí, ao que tudo indica, eu comecei a melhorar, mas eu estava desacordado. Tinha um flash, só uma vez entre uma e outra tinha um flash. Em poucos dias, assim, enquanto tu ainda estava internado, e fazer mais uma? Olha só, o procedimento para retirar o câncer que eu tive medulloblastoma, que é uma doença, um câncer mais comum em crianças. Como tu pode ver, eu não sou mais criança há muitos anos. Eu tenho 47 anos. Quando eu tive câncer, eu tinha 46. 45. 45 anos. Que é recém-completado 45 anos. Eu tive um medulloblastoma, porque o primeiro diagnóstico só de câncer no cerebelo. Mas quando extrai, tu identifica, inclusive a gente mandou lá para os Estados Unidos para identificar que câncer é aquele, para tipificar o câncer. E nos Estados Unidos emitiram um laudo que era o câncer era o medulloblastoma, que é mais comum em crianças. No meu caso, é muito raro. Um câncer raro. Muito raro. Como é que foi, nessa altura da vida ali, receber esse diagnóstico? Receber essas informações, além de faltar o chão, além de não saber tentar organizar o trabalho para continuar podendo trabalhar. Como é que foi na família? Olha só, Larissa, eu tenho um autor que eu gosto muito dos livros dele. Infelizmente, ele morreu. É David Scherer. Ele escreveu um livro sobre câncer, o anticâncer. Eu tinha lido o livro, depois eu reli o livro, achei interessante. Ele diz basicamente o seguinte: toda pessoa tem um câncer em si. O câncer está dormindo, porém, em algumas pessoas ele se manifesta. No meu caso, se manifestou. O David Scherer, ele foi um médico e ele morreu de câncer. Ele descobriu que tinha câncer quando ele estava fazendo um exame, muito por acaso, que nem ele foi fazer um exame, faltou uma pessoa, e ele foi. Só que ali ele descobriu que tinha um câncer. Ele foi meio cobaia, sabe? Cobaia improvisada.
Tem um outro autor, o Siddhartha Mukherjee, que eu acho que esse cara ainda vai ganhar o prêmio Nobel de Medicina, que ele é tão bom. Ele teve uma vez em Porto Alegre, ele participou do Fronteiras do Pensamento. Ele escreveu um livro chamado O Imperador de Todos os Males. Ele escreveu vários, mas esse é sobre câncer. O Imperador de Todos os Males. Lá ele explica didaticamente. Ele é um super pesquisador, tá? Biólogo, médico. E lá ele explica basicamente uma linguagem mais acessível, não tão tecnicista. O que é o câncer? O câncer é basicamente uma célula mal formada. E ela vai se proliferando até formar um tumor, ou, enfim. Por que a gente faz uma ressonância magnética? Para ver se esse câncer se espalhou pela coluna, pela cabeça, pelas costelas, pelo restante do corpo. Tu não teve metástases? Não cheguei lá. Quase morri, mas não cheguei lá. Quase morri, literalmente. Nessas 2 cirurgias ali teve entre risco. uma e outra. Uhum. Aí a primeira cirurgia estava previsto que eu ficaria 2 dias na UTI, em recuperação. Aí lá na segunda noite eu tive uma complicação. Eu tive hidrocefalia e tive batimento cardíaco, caiu de 90 para 28. Ou seja, estava prestes a morrer. O flash que eu tenho, que eu estava sedado, tá? Uhum. Mas o flash que eu tenho é o meu médico chamando a equipe na sala de cirurgia e dizendo assim, vamos salvar o cara. Vamos salvar o cara. Ele dizia assim, porque eles precisavam fazer alguma coisa imediatamente, porque eu estava indo. Eu estava chegando perto do penhasco. E me jogar. Da sedação e desse flash, tu tem consciência de emoções? Não. Zero. Tanto que depois eu vim a saber, me contaram que eu dei um soco na cara do meu irmão. Eu joguei uma caixinha de água de coco na minha mãe, no rosto dela. Eu dei um soco no braço da minha mulher. Ficou roxo. Então, a agressividade, que eu nem passo, nunca briguei na minha vida. Briga corporal. Nunca. Ali a agressividade se manifestou, porque eu estava completamente fora da realidade. Aí, eu tinha uma outra coisa que é inacreditável. Eu tinha vários eletrodos no rosto, assim, tá? E eu arranquei os eletrodos. E jogava, e ficava... Isso pós-cirurgia na recuperação já. Entre uma e outra cirurgia. Uhum. Aí eu comecei a ficar agressivo, assim. Aí veio uma pessoa, não conseguiu me segurar. Vieram 6. E uma das pessoas veio botar um sedativo para eu parar. Para sossegar. Bem aquela coisa de filme que a gente vê, né? Exatamente. Só me botaram camiseta de louco. Camiseta de força? Camisa de força, não precisou. O sedativo fez o seu papel, tudo sob controle. E aí, bom, aí eu fiz as 2 cirurgias, fui levado de cadeira de rodas até o consultório do diretor do hospital. Lá eu fiz uma consulta com o maior especialista em câncer, meu tipo de câncer no mundo. Roger Packer, é um médico americano. Ele trabalha em Nova York. Ele trabalha no Children's Hospital, mas aquele dia ele estava em Nova York. Ele dá aula lá. E aí fiz mais uma consulta online com ele. Daí lá pelas tantas, assim, ele me explicou o procedimento de radioterapia e de quimioterapia. Ele disse, mas tu vai fazer tratamento aonde? Porque a ideia é ele ir lá para os Estados Unidos fazer. Ele queria que tu fosses para lá.
E a minha equipe médica ali também. Nesse momento, tu já tinha te dado por conta que talvez tu não conseguiria voltar para o microfone da rádio? Não fazia ideia. Aliás, eu acho que a ficha nunca caiu. Aí ele disse assim, no final, ele disse assim, tá, tu quer vir para cá, mas tu pode fazer se tu fizer no mês de vento, eu confio porque eu conheço o mês de vento. Eu disse, olha, doutor, eu primeiro agradeci ele e tal. Eu disse, eu iria com o maior prazer, mas eu prefiro não sair da minha cidade agora. Porque eu vou ter que me mudar para outro país, levar a família inteira, eu tenho 2 filhas, tenho esposa, Ou sai do meu país agora. Então, vou fazer no mês de vento. Ele disse, não, aí eu conheço porque eu confio, eu já tive aí, conheço o procedimento e tal. Tá, e eu fiz no outro dia, no dia seguinte, eu comecei. Aí quem me acompanhou na radioterapia, que fez 33 sessões de radioterapia, 33 sessões de radioterapia, cada sessão é pelo menos 1 hora. Quem me acompanhou lá, várias pessoas me acompanharam, mas a chefe da radioterapia, a doutora Daniela Barletta, foi muito bem recebida. Eu fiz 33 sessões de radioterapia. Aí, terminada a radioterapia, eu fiz 6 ciclos de quimioterapia, que foi a fase mais difícil para mim. Porque tu sente os sintomas. Eu tava, por que não ficou amarelo? Nem todo mundo fica. É quimioterapia. Por que não perco peso que nem todo mundo que tem câncer perde? A quimioterapia mostra por quê. Porque um dos sintomas da quimioterapia é a afta na boca. E a minha boca estava cheia de afta por dentro, assim. Cheia de afta. Outra coisa, tu perde totalmente o apetite. Então, a medicação, que é importante, é um tratamento antigo. Da década de 60, eu acho. Então, cada ciclo de quimioterapia dura 1 semana. Eu fiz 6 ciclos. Eu ainda tenho um catéter aqui no peito, que é um catéter, um acesso. Tem que botar a agulha ali e ali por ali entra a infusão. Passa o dia inteiro assim. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na sexta, eu ia no hospital para tomar uma agulha na barriga, porque era o anticoagulante. E aí, bom, aí eu fiz a quimioterapia, chegou no terceiro, eu fiz 6 ciclos, tá? Mas chegou no terceiro, comecei. Aí eu tive neuropatia periférica, que é aquilo que eu expliquei, basicamente é a incapacidade do cérebro se comunicar com as pernas. Foi por isso que tu ficaste de cadeira de rodas. Isso. E eu tive também a minha voz, né? Aliás, essa voz aqui não é mais a minha. A minha voz ficou mais arrastada. Tanto que nem falava. No terceiro ciclo, eu disse para o meu oncologista, eu disse, pelo amor de Deus, não parece aqui, eu não aguento mais. Porque eu emagreci 16 quilos. Hoje eu tenho 79, tá? Mas eu emagreci 16 quilos. Porque simplesmente eu não comia. Não me alimentava. Eles não chegaram a te sondar para dar alimentação por sonda? Não. Quase. Mas não precisou. E aos pouquinhos, tanto que nunca mais me esqueço de uma frase do oncologista, porque tinha alguns gostos estranhos, digamos assim. Eu saí de Porto Alegre e eu queria comer, meu lema era comer comida com sabor. Tá. Daí eu pedi para minha mulher me levar no restaurante A Canga, aqui em São Sebastião, no Caí. Não conheço esse. Muito bom. Vale a pena. Vale muito a pena. Restaurante húngaro. Olha. Na beira da 122. E é o seguinte, ele tem uma receita lá que é um dos pratos, que é um pimentão recheado
com guisado. E eu queria muito comer aquela. E eu voltei, vim, almocei e tal. Voltei para Porto Alegre e meu médico, eu disse, meu oncologista, olha, eu gosto de coisa, eu não tomo nada, mas eu quero comer comida com sabor. Ele disse, depois tu pensa na qualidade, agora é quantidade. Então o que aparecia de porcaria assim eu comia. Pizza, X. Essas coisas tu conseguia comer. Devagar, bem devagar. Aliás, esse é um outro ensinamento. Depois eu vou falar sobre isso. Nós vamos chegar nos ensinamentos. Não Quase. desistam de nós. Não desistam de nós. Muito aqui. Aí eu comecei a ter esses hábitos mudaram. Porque antes do câncer eu era uma pessoa super saudável. Eu comia frango com salada. Era meu almoço. Ou janta. Era uma refeição para mim. Eu corria 10 quilômetros por dia. Hoje é um mau caminho. Hoje eu como... Não como eu comia antes. Hoje aquela comida lá é... Pai, eu saturei daquela. Agora tá voltando aos pouquinhos, sabe? Aos pouquinhos. Depois... Aí meu médico disse, não desiste, vamos terminar, tá quase lá, 45 do segundo tempo. Aí eu concluí a quimioterapia. Depois da quimioterapia, eu tive alguns probleminhas, tipo desmaios. Minha pressão não estava bem. Um dia eu botei na cabeça, eu estava em casa e botei na cabeça que eu queria ir no Zafre. Botei na cabeça que queria ir no Zafre. Minha mulher fez essa vontade minha. Eu fui no Zafre, né, de cadeia de rodas, claro. Olhar as embalagens. Comprar, dizer, comprar aqui. Não. Eu vou contar essa história, vou concluir, depois eu vou voltar, tá? Contar uma outra. Agora a gente pode rir, né? Agora eu posso rir disso aí. Mas foi trágico na época. Aí fui no Zafre. Aí quando chegou no caixa, ela disse assim, senta ali naquele banco ali, fica ali e tal. Eu fui, enquanto ela estava no caixa. Aí eu tô lá na cadeia de rodas, no banquinho lá e tal. Aí tinha uma senhora do meu lado. E eu comecei a desmaiar. Fiquei no sono. Fui caindo. E ela começou a gritar, tá desmaiando! Chama a ambulância! Aí literalmente rindo de nervoso. Não, e aí o protocolo do Zafre é chamar a ambulância. Só que eu olhei assim, quando eu acordei, tinha um monte de gente ao meu redor ali e tal. Disse, a ambulância do SAMU? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra mim, a ambulância do SAMU. Aí me botaram dentro da ambulância do SAMU e eu disse assim, até consegui brincar com o cara. Eu disse, eu sou o cara mais inteiro que já entrou aqui, né? Porque o cara é verdade. Aqui só tem afogado, acidentado, quebrado, tiroteado, esfaqueado. Eu ia falar esfaqueado, com tiro, cara. Só que aí a ambulância estava me levando para casa. Ela estava me levando para o hospital. O hospital referência, o SAMU tem que deixar no hospital referência. Aí onde eu fiquei internado 21 dias. Depois desse caso do Zafre? Porque aí descobriram mil coisas, né? Aliás, todo hospital precisa de uma escola. Porque é o cara que tem todos os problemas do mundo. Vão encontrar alguma coisa. Óbvio que vão encontrar alguma coisa. Tu ficou esses 21 dias em qual hospital? Isso. No Moinhos, daí. Só em Teté lá. Só fiquei lá. E aí... Chegou no final, eu queria muito ir embora. Eu pedia, pelo amor de Deus, me deixe embora. O que eu queria? Estar em casa, não queria estar no hospital. Bom, aí... voltando umas casas, então, quando eu estava no hospital, quando eu acordei e despertei, eu disse para a mulher, põe a câmera ali na frente, quero gravar um boletim. Ah, mas não tá bem, claro, não, eu preciso gravar um boletim. Ela botou a câmera e eu gravei um boletim, dizendo que eu estava bem,
Para ti mesmo. Pra ti mesmo. Sobre a minha história. Olha. É. E onde estão esses vídeos, Daniel Escola? Tá no celular dela. Nunca foi publicado? Nunca. E a Nunca. pergunta que não quer calar é quando é que o livro vem? Boa pergunta. Olha, espero que em breve. Já estamos redigindo? Sim. Olha a Não informação! terminei ainda. Eu nunca falei sobre isso. Acho que serve de lição para as pessoas, né? Vamos falar sobre as lições que eu tirei disso. Lições. Vamos. Que não é só para quem tem câncer. É para quem... qualquer pessoa que queira viver um pouquinho melhor. Tá? Não é autoajuda, não é ensinamento, não é nada. É só uma lição. Se quiser acompanhar, ok, melhor. Se não quiser, não tem problema. Mas vamos lá. A primeira lição é tempo. Eu raramente almoçava antes. Quando almoçava, era um sanduíche caminhando. Não parava, sentava, sabe? Comia com carro. WhatsApp. Eu vivia grudado no WhatsApp. Hoje eu olho o WhatsApp 3 vezes por dia. De manhã, de tarde, de noite. A não ser que seja uma situação absolutamente especial, onde eu esteja me comunicando diretamente com a pessoa. Como é que é hoje? Hoje eu desliguei completamente, não completamente, mas muito o WhatsApp. Almoço em meia hora, minha comida fica fria, o que não é nenhum problema, porque meia hora me parece super razoável, né? Se não puder parar meia hora no dia, meia né? Meia hora, qualquer pessoa, obrigatoriamente, a lei trabalhista te manda parar 1 hora, além do almoço. Então, o almoço pode ser de 1 hora, tranquilamente. Mas eu não... Outra coisa, eu desci as escadas. Como eu subi para chegar aqui, eu desci as escadas correndo. Hoje, bem devagarinho, um degrau por degrau, sabe? Até concluir bem, não cair, não ter problema. Tempo. Aproveitar o seu tempo, né? Aproveitar melhor o seu tempo, né? Curtir melhor as coisas, né? Degustar melhor. Outra coisa, bons profissionais. Ninguém chega lá, né? O Bill Gates chegou lá como? Com a ajuda de bons profissionais. O Warren Buffett, como é que ele foi o cara mais rico do mundo? Porque ele tinha uma rede muito forte de bons profissionais. O sucessor dele era um cara muito preparado. Se o Warren Buffett saísse de cena, tinha uma pessoa para substituir ele. Vamos pegar um outro, Steve Jobs, que era um cara irracional, inclusive. Mas como é que ele chegou lá? Com a ajuda de bons caras que estavam ali do lado em torno dele. Claro que ele brilhava, mas ao redor dele tinha gente muito boa. Steve Wozniak, por exemplo, que era sócio dele, que é o gênio por trás da coisa ali. O Steve Jobs era um gênio. Outros caras aí, sei lá, Elon Musk não vou citar, mas tem outros. Então eu me cerquei de bons profissionais porque era a hora mais difícil da minha vida. Não podia tergiversar, não podia não dar atenção para isso. Tinha que ser pessoas que tu não precisasse questionar ou por falta de confiança, né? Isso. Total confiança. Outro ensinamento é a rede de apoio. Não faz as coisas se não tiver uma rede de apoio boa.
No meu caso, né? No meu caso, eu ia e voltava todos os dias do hospital levado pela minha mulher. Uma rede de apoio para cuidar da família. A minha sogra, o meu cunhado e a minha cunhada, a minha irmã, o meu irmão, a minha mãe, amigos que dormiram comigo no hospital, entende? Pessoas que foram me visitar. Isso tudo é rede de apoio. E rede de apoio é importantíssimo. Tem que estar cercado. Tem poucos amigos também? Tem poucos amigos. Mas os amigos não te deixam para trás. Então, rede de apoio é muito importante. Porque tu atravessa um momento difícil da tua vida. Mais difícil no meu caso. Então, tu não atravessa isso, tu não tem rede de apoio importantíssimo. Uma outra coisa que é acreditar na ciência. A gente tem que acreditar na ciência. Porque se não fosse a ciência, a gente não teria que... Por que as pessoas estão vivendo mais, por exemplo? Por que as pessoas estão vivendo 90, 100 anos? Porque tem uma saúde boa e também porque confiam na saúde. Por que a gente tem tanta opção de medicina, tratamentos? Tem gente que diz assim, parece ter mais câncer. Olha, qual é o dado? Será que não é porque as pessoas estão fazendo mais exames? Estão descobrindo mais o câncer. Descobrindo mais o câncer. Outra, tão importante quanto, antes o câncer, plano de saúde era um gasto. Agora eu encaro um plano de saúde como um investimento. Porque olha tudo o que aconteceu. Tu tinha plano nessa época? Sim. Da minha empresa, a RBS. Se tu não tem um plano de saúde bom, eu talvez tivesse que vender o meu apartamento para custear uma parte do tratamento. Olha aí que meu tratamento foi muito caro. Meu apartamento... Sim, só um dia de UTI particular é caríssimo. E eu fiquei muitos dias em UTI. Eu fiz 2 cirurgias. Eu sei quanto custou cada uma. Eu fiz 33 sessões de radioterapia e 6 ciclos de quimioterapia. 6 ciclos significa 6 semanas. Claro que tem intervalo entre eles. Intervalo entre uma sessão e outra. Ciclos de 21 dias. Mas quanto custa um tratamento de quimioterapia? Muito dinheiro. Nem sei quanto. Mas o meu plano cobriu tudo. E eu vou te contar uma história. Uma vez eu fiz diversos exames. Inclusive eu gabaritei o dicionário médico. Porque eu fiz tanto exame que eu acho que não tem no dicionário médico tanta coisa assim. Não deve ter, porque eu fiz muitos. Se tu me perguntar quantos, eu vou dizer, não sei. Chega uma hora que a gente para de contar, né? A gente só vai e faz o que o médico está pedindo. E aí eu fui fazer um exame que se chama eletrocintilografia, que foi muito bem feito pelo médico lá no hospital, de madrugada, tá? Porque eu estava internado, precisava fazer aquilo de madrugada. Aí me levaram na máquina até onde eu ia fazer o exame. Aí o médico me encheu de eletrodos nas pernas e esse exame consiste basicamente no seguinte: identificar onde está o problema da tua perna. Aí me encheu de eletrodos e começou a dar choques nas minhas pernas. Para ver a resposta muscular. Exatamente. Aí ele ficou lá, sei lá, uns 30 minutos me dando choquezinhos. E era uma coisa meio incômoda assim, mas eu... ok. Só que do lado dele tinha um residente. Ele até pediu: olha, queria tua autorização porque essa pessoa vai acompanhar o exame. Eu disse, claro, ele vai aprender, ótimo. Só que chegou no final dos 35 minutos e disse, acabamos. É isso aí. Eu disse, ainda bem, né? Porque, 35 minutos, sim, não sei, esses choques aqui não é
não é muito cômodo. Aí o residente olhou para ele. Doutor, o senhor pode repetir que eu não aprendi muito bem? Eu disse, comigo não. No próximo, pega outra pessoa aí. No próximo, presta atenção. Eu nem Eu pensar, fora. eu acabou. Não volto mais para essa máquina. E nesse meio tempo, como é que foi com tuas filhas? Olha, tem 2 filhas. Esse é um perrengue que eu não vivi. Mas o que aconteceu? A minha mulher se revezava com a minha sogra. E elas adoram a avó delas. Elas amam. As minhas filhas tinham, na época, 3 e 5 anos. E elas ficavam bem, assim, claro, tinha desconexão com o pai, né? Tanto que hoje eu uso uma bengala. Na bengala tem band-aids grudados, band-aids coloridos. A minha filha mais nova botou ela assim, papai, é pra tu ficar bom logo. Ai, querida. Tu imagina pro pai que usa uma bengala com isso. Também então, é um incentivo diário, né? Aquilo ficou, sabe, não... A minha outra filha mais velha, quando eu tava com o andador, ela botou um adesivo que é dê o primeiro passo no andador. Meio por acaso, mas super adequado, né? Bah. Por acaso, porque ela tinha um adesivo lá, ela disse assim, papai, vou colar no teu andador. Eu disse, tá bem, cola aí. Aí quando eu fui ler, diz assim, dê o primeiro passo. Cheguei a me arrepiar. E aí teve outras histórias aí lá que são marcantes, né? E eu fiz disso tudo. Eu extraí dali lições. Porque não é só choro, entendeu? Não é só lástima. É ascensão também. Tu passa por um processo, tu sai de uma zona de conforto, passa por esse turbilhão e tu sai, te livra. Tanto que na minha recuperação eu era um homem farmacinha. Eu tinha uma caixinha verde de remédios, que era assim, de manhã, de tarde e de noite. Por dia, tomava 6 medicamentos. Por dia. 2 de manhã, 2 no almoço e 2 de noite. E assim, tinha todos os dias da semana, ali, segunda a segunda, para não me desorganizar. Era a mesma caixinha, igual, né, mesma, igual ao que o meu avô usava, o seu Raimundo Escola. E eu dizia, lá vai, velho, da farmacinha. E eu virei o homem da farmacinha. Hoje eu não tomo mais remédio, tá? Nenhum. Nem antidepressivo, nem na olanzapina. Tomei vários remédios. Essa era uma pergunta que eu gostaria de ter feito antes. Aproveitar então que falaste do antidepressivo para a gente conversar sobre isso também. Do fator emocional. E principalmente quanto jornalista, quanto radialista, quanto apresentador de rádio que tem na sua voz, literalmente, tanto a voz do pensamento quanto a voz física, né? Sua ferramenta de trabalho. Como é que foi o emocional no meio desse caminho? Pior possível, não. Porque a voz é minha vocação. Né? Eu sou vocacionado para falar. Essa é a coisa da obra. E agora não ter mais aquela voz, cara, te deixa para baixo. Então eu tive muita depressão profunda. Eu era um trapo humano. Essa é a verdade. Eu saí do processo todo. Eu passava o dia inteiro deitado. E nem antidepressivo me tirava daquele estado de letargia. Aí eu comecei a reagir. Acho que as gurias, as minhas filhas sendo levadas lá para o hospital onde estavam fazendo tratamento, foram um estímulo para mim. Sabe? Que lá acho que ali despertou uma coisa assim. Preciso sair dessa, preciso superar isso. Aí fui para casa, foi legal, tá? Mas aí deu uns 2 dias, 3 dias, eu de novo na cama. Aí comecei a tomar antidepressivo, Effexor.
Tomava. Aí meu psiquiatra disse, toma de noite, vamos começar a tomar de manhã. Eu comecei a tomar de manhã, mas eu junto com isso tomava olanzapina, que é remédio para o câncer, toma outros remédios, toma muitos remédios. Consegui gastar muito dinheiro por mês. Deixei muito dinheiro na farmácia. Mas enfim. Hoje tu te sente tendo ultrapassado essas dificuldades? Sim, ainda bem. A única coisa que mantenho é um catéter no peito. Catéter é um dispositivo que tu tem no peito e é subcutâneo. Então, para chegar ali, para instalar isso no teu corpo, precisa fazer uma cirurgia. Então, por que ele está aqui? Porque quando eu saí do hospital, o médico, meu oncologista, disse o seguinte: eu posso tirar quanto quiser. Só que eu acho que agora tu está saturado de hospital. Eu disse, não aguento mais hospital, preciso ficar em casa um tempo. Ele disse, pode ficar quanto tempo tu quiser com um catéter. Só que a cada 2 meses tem que fazer a heparinização, que é higienizar, exatamente, limpar. E hoje, vamos falar um pouquinho da vida após? A vida após esse turbilhão, falar das coisas boas. Falando muito tempo já. Dessas coisas boas. O que hoje tu faz que te dá um prazer e que na época, antes do câncer, tu não te permitia? Eu acho que depois do câncer, Larissa, tu tem digamos assim, uma forma de se reconectar com as coisas que eu fazia. Por exemplo, andar de ônibus, andar de trem, conviver mais com as coisas que tu fazia antes, ir a um restaurante, visitar lugares que tu costumava visitar e tu ficou muito tempo sem visitar, se reconectar com pessoas que tu se estava conectado antes. Acho que essa é uma atribuição muito importante. Basicamente, socializar. Que também era uma coisa que eu não conseguia fazer durante o câncer. É muito ambíguo a gente dizer isso, mas é verdade. Quanto comunicador, o que tu menos conseguia fazer é sociabilizar com outras pessoas, né? Não tinha a menor ideia da importância disso. Porque não me preocupava com aquilo. Minha preocupação era ficar vivo. Hoje, o que é o mais importante da tua vida? Na minha vida, minhas filhas. Com certeza. Minhas filhas. Eu dou tudo para elas. Eu faço tudo para elas. Inclusive até me mudar de casa, por exemplo. Para ficar mais perto do colégio delas. Quando elas foram me visitar no hospital, na quimioterapia, eu ensinei que quimioterapia é um processo que o papai precisava para passar. E aí, claro, uma criança, uma subia na maca, outra empurrava a cadeira de rodas, e botava óculos de sol, fazia graça, chutava um balão. Mas aquilo, criança brincando perto de ti, sabe? Porque como o meu câncer é mais comum em crianças, no andar onde eu estava fazendo oncologia, basicamente os quartos eram ocupados por crianças. Era perto da ala pediátrica? Era ali, perto da ala de pediátrica. Mas a oncologia era dominada, que ia por crianças. Inclusive, uma das enfermeiras só tratava de crianças. Aí eu fui me informar melhor sobre o câncer que eu tinha, que eu já sabia muita coisa, mas meduloblastoma. O que é o meduloblastoma? Por que dá mais de criança? Quais são os efeitos para criança? Quais são os efeitos para adultos? São efeitos diferentes, tá? A criança passa por mesmo processo, só que os efeitos são diferentes. Muitas crianças morrem. Os que não morrem
porque a criança está em desenvolvimento. Então, ela tem uma, digamos assim, a radioterapia, ao mesmo tempo que ela mata as células ruins, ela mata as células boas, ela impede o desenvolvimento de órgãos. Então, tu vê uma criança, tipo, com 12 anos, mas tu vai olhar para ela e vai pensar, essa criança tem 6, 7. Atrasa o desenvolvimento delas. Atrasa o desenvolvimento, a criança não consegue. Então, por isso que eu me engajei nessa forma, nessa pauta, de uma forma muito contundente, porque eu não consigo ver crianças sofrendo. Eu sou pai de 2 meninas e se elas espirram, eu já fico preocupado. Deve ser com muitos pais, deve ser assim. Imagina uma criança com câncer. Tu entende? Para mim é uma coisa muito grave. Então, depois que eu passei por isso, eu até me aliei a uma filantropia chamada Medulloblastoma Initiative, que é financiada pelo mundo todo. Mas o diretor dela é um gaúcho. Ele, basicamente, ele financia grupos de pesquisa no mundo todo. Ele formou uma espécie de time dos sonhos, um dream team da pesquisa desse tipo de câncer. O objetivo dessa pesquisa é chegar à cura do câncer. Como é que eu vi isso? Eu estava lendo em setembro do ano passado, um ano atrás. Estava lendo a revista americana Nature. E a Nature tinha uma matéria assim: próximos do câncer, próximos da cura do câncer. Eu disse, opa, qual câncer? Tem vários tipos de câncer. Vários. O meu, um deles. Olha, mas eu posso citar vários amigos que tiveram outros tipos de câncer, inclusive na minha família. Nada a ver com esse tipo de câncer. Câncer pode ser na pele, pode ser no osso, pode ser no sangue, pode ser na garganta, pode ser na boca e pode ser na cabeça, como foi o meu caso. Então, começava assim, a cura de câncer para criança. Opa, criança? Não, peraí, isso aqui é muito mais grave. Uma iniciativa, né, que partiu um empresário gaúcho do Brasil, que agora está financiando, eles querem chegar a 15 milhões de dólares, e é uma cura, 15 milhões de dólares dá mais ou menos 70 milhões de reais. É muito dinheiro. Isso já está captado? Não tudo, metade até agora. Aí eu vi que eles estavam desenvolvendo, a matéria dizia que eles estavam desenvolvendo uma cura para chegar ao esse tipo de câncer aí. Porque não existia um protocolo. Não existe um procedimento. Tá, e se a criança não se cura, o que acontece? Então é mais fácil, muito mais, tu salva muito mais vidas. Dá um remédio. Se o cara tem câncer, dá um remédio. Não precisa fazer cirurgia, não precisa fazer radioterapia, não precisa fazer quimioterapia. A criança não vai passar por isso tudo. Ela se cura. Tem muitas, eu tenho cuidado, inclusive, porque tem muitas que estudar cliques, né? Cura de câncer. Como assim cura de câncer? Tal urgência liberou o remédio para curar o câncer. Qual deles? Tem dezenas de tipos. Aí eu peguei aquela revista e disse, eu fui no meu oncologista. Eu disse, doutor, tem um empresário brasileiro, eu conheço ele. Ele é aqui de Porto Alegre. Eu fui atrás da história. Bom jornalista, né? Foi atrás da história. Basicamente, o filho dele teve câncer. E ele se engajou nisso.
O nome dele é Fernando Goldstein. Fernando Goldstein. Uhum. Ele é um empresário bem sucedido. E o filho teve câncer. Hoje ele tem 16 anos. Tá bem. Mas ele me disse, eu fui conversar com ele várias vezes, inclusive. Uma das frases bem importantes que ele me dizia, ele disse, olha, eu tenho 56 anos. Até o fim da minha vida, não vou sossegar até não encontrar uma cura. Se eu encontrar a cura agora, eu vou continuar com uma outra. E esse projeto é que tu tá engajado a se tornar a voz dela. Se eles quiserem, sim. Eu tenho feito muito já, bastante. Posso fazer mais até se quiserem. Sem problema nenhum. Porque eu acho, primeiro, eu acho que a criança não pode sofrer. Segundo, esse mandamento dele, do Fernando, é muito interessante. Não vou descansar até não chegar à cura do câncer. E olha, ele desembolsou muito dinheiro. Dinheiro que talvez não, na minha vida toda não consiga acumular. Mas acho que é sobre isso, né? É sobre muito mais do que tu ter o dinheiro, é usar ele de uma forma que construa para a sociedade. Usa bem o teu dinheiro, entendeu? Escola, eu não tenho como te agradecer a tua disponibilidade. Acho que eu falei demais, né? Acho que jornalista conversando é sobre isso, né? Apesar de minha voz, né? Quando a gente tem conteúdo, a voz que a gente usa para falar é só um detalhe. Te agradeço imensamente, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Me convide mais. Volte sempre, né? A produção aqui já sinalizou. Ainda mais para falar sobre câncer. E que a gente possa falar sempre, além do câncer, sobre a vida após dela também. É isso aí. Muito obrigada e muito obrigada a ti também, nossa audiência que está sempre conosco. Muito obrigada e na semana que vem o Doutor Podcast está de volta.